Bom dia, irmãos. Muita gente fungando aí que eu já ouvi, né? Não sou só eu. Mas graças a Deus que nos trouxe aqui, né? Quem está aqui é porque está com saúde para estar aqui, então louvamos ao Senhor por isso. Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos Evangelhos. Então, hoje os irmãos podem abrir em Mateus capítulo 12. Obrigado, irmão. Mateus 12, eu vou ler do 1 em diante. Provavelmente vamos aí até versículo 15, talvez um pouco mais, se der tempo. Esse texto, antes de começar a ler, ele fala sobre algumas prioridades que existem na hora de você fazer a vontade de Deus. Certas vezes você tem nas Escrituras um mandamento, você deve cumprir aquele mandamento. E você tem um outro mandamento, você também deve cumprir aquele outro mandamento. Todos os mandamentos devem ser cumpridos. Mas às vezes parece haver um conflito de prioridades, ou um conflito de tal maneira que você sente que não é possível você cumprir os dois ao mesmo tempo. Você pode ficar na dúvida. E aí você pensa, mas existe alguma dificuldade de decidir se eu vou fazer isso ou se eu vou fazer aquilo? Para os irmãos terem uma noção do que eu estou falando, os irmãos provavelmente já ouviram falar aquela sequência assim: o que é mais importante na sua vida? É Deus, a família, a igreja, o trabalho. Outros colocam Deus, a família, o trabalho e a igreja. Alguns vão colocar a família lá embaixo, né? As pessoas invertem as ordens e colocam assim as prioridades. Se você fosse pensar em termos de tempo, quantas horas você dedica a cada um, bom, Deus deveria ser o primeiro, porque a todo instante do dia você deve estar focado na vontade de Deus, né? Independente do que você está fazendo. A família em segundo, o trabalho em terceiro. Na prática é isso, porque a igreja seria em quarto, porque você passa 40 horas da sua semana no trabalho, e na igreja você vai passar aí 3, 4 horas talvez. Então, se você fosse usar a quantidade de horas, você passa mais tempo com a sua família. É verdade que boa parte desse tempo você está dormindo, né? Mas você ainda passa mais tempo com a sua família do que com o seu trabalho. E a igreja você passa em quarto lugar aí na escala de horas semanais que você gasta com cada um. Agora, num determinado momento, você vai tomar uma decisão. É difícil às vezes você ordenar as coisas assim, né? Por exemplo, você tem uma programação na igreja. Você sempre deve estar na igreja no domingo, no culto, cultuando ao Senhor. Mas a igreja tem muitos programas. Às vezes pode ter um culto no sábado, pode ter um culto na quarta. E aí você vai tomar você tem às vezes um outro compromisso. Por exemplo, um evento de família, ou então você tem que levar seu filho no Enem, fazer a prova do Enem, vamos dizer. É domingo, na hora do culto. Não posso ir para o Enem porque é hora do culto. Então às vezes você toma uma decisão, mas hoje eu vou faltar o culto, né? A Bíblia manda nós nos congregarmos, a Bíblia manda também nós trabalharmos diligentemente, a Bíblia manda nós cuidarmos da família. A Bíblia manda todas essas coisas. Às vezes vai ter um conflito de situações e você vai ter que tomar uma decisão. Eu vou agora gastar tempo com o trabalho, vou gastar tempo com a igreja ou vou gastar tempo com a família? Com Deus eu sempre devo estar gastando tempo. A questão é descobrir qual é a vontade de Deus para aquele instante específico. Nos tempos de Jesus aconteceu então uma situação aqui descrita no Mateus 12, onde o conflito era mais sério do que isso que eu estou falando, porque o conflito era de um dos 10 mandamentos, no caso a guarda do sábado. Então vamos ver o que é que está escrito, começando aqui no versículo 1 e 2. Então Mateus 12, 1.
Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. A gente já discutiu a questão do sábado aqui em outros domingos, né? Não vou mostrar novamente para os irmãos todas as questões envolvidas com o sábado e o fato de que eles estavam debaixo da lei, né? Ainda nos tempos de Cristo. Nós não estamos, nós não guardamos o sábado mosaico conforme a lei manda, né? Alguns entendem que o domingo é o novo sábado, mas na prática não é exatamente assim. Nós pegamos o princípio, vamos dizer assim, do quarto mandamento, que é separar um dia para adorar o Senhor e para descansar, mas nós não cumprimos, guardamos o sábado, e nem aqueles que dizem que guardam do jeito que está na lei de Moisés, né? Que, por exemplo, você não poderia estar aí colhendo espigas para comer. Agora, até isso aqui é um ponto discutível. Alguns perguntam: os discípulos estavam fazendo errado debaixo da lei mosaica? Vamos então esquecer o nosso contexto atual e nos transportar mentalmente lá para Israel, 2000 anos atrás. Estavam debaixo da lei de Moisés. Era errado para os discípulos colher espigas? Bom, a gente sabe que é errado trabalhar. Você não pode trabalhar no sábado. Fazer a colheita do mês no sábado seria certamente punido com apedrejamento, né? Agora, estou com fome, posso passar a mão na espiga e colher uma espiga para matar a minha fome? Muitos vão dizer: não, você poderia neste caso fazer isso, porque não seria considerado um trabalho formal, mas seria simplesmente uma necessidade do momento para matar a sua fome. Então, existe uma discussão com relação a isso, mas os fariseus vão apontar isso como um problema sério, que eles estão violando o sábado. No mínimo, no entendimento dos fariseus, isso aqui era uma quebra grave do sábado, né? Os discípulos poderiam ter evitado isso, né? Independente se acha, será que pode, será que não pode? Dava para evitar. Por quê? Porque eles tinham um dia da preparação. Talvez os irmãos já tenham lido na Bíblia assim, o texto falando: e era o dia da preparação. O que era o dia da preparação? O dia da preparação é mencionado ali, se eu não me engano é Lucas, versículo 23, Lucas 23, versículo 53, vai explicar aqui o que é o dia da preparação. Lucas 23, 53 em diante. Isso aqui é depois da crucificação de Jesus, quando José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus a Pilatos para sepultá-lo. Ele diz: e havendo-o tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia ainda sido posto. E era o que? Era o dia da preparação. E amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Olha só, nos tempos de Cristo, chegou o sábado, descansavam, né? Eles guardavam o sábado. Os discípulos de Jesus também guardavam o sábado. Então, mas eles tinham um dia de preparação, onde depois fala e amanhecia o sábado, quer dizer, pouco antes de começar o sábado, né? Era o que aconteceu isso aqui. O sábado começava, na verdade, às 6 horas da sexta-feira. O sábado dos judeus vai das 6 horas da sexta até às 6 horas do nosso sábado, né? Pelo menos assim como os judeus marcam, os galileus marcam um pouco diferente os dias, né? Mas você tem então o dia da preparação. Para quê? Para você não ter que trabalhar no sábado. Pensa bem, né? Você que é dona de casa, né? Você tem que servir uma família, você tem que fazer um almoço, fazer um jantar, ou então esquentar as sobras do jantar, né?
Você tem um trabalho envolvido aí. Ah, minha casa está suja, tem que fazer a faxina. Não, você faz tudo que tiver que fazer no dia da preparação. Cozinha, prepara os alimentos, deixa tudo certinho. Chegou no sábado, ninguém trabalha, tá? É dia de descansar, é dia de estar parado. Não é para passear, não é para jogar bola, não é para trabalhar, é para ficar descansando. Você pode até ir na sinagoga que está do lado da tua casa para ouvir a palavra de Deus, né? Mas tem um certo trecho, não lembro aí quantos metros que você pode andar, não pode passar desse limite, né? Então aqui os discípulos poderiam ter evitado essa situação escandalosa, né? Estou com fome, estou aqui no milharal, eu passo a mão no milho, descasco e como, né? Por que você não fez isso no dia da preparação? Por que você não está em casa descansando, né? Então existe um contexto, existe uma situação, e os discípulos não fizeram de acordo com o que os fariseus ensinavam que deveria ser feito naquela época. Então aqui, primeiro fato, existe um sábado, judeus estavam debaixo do sábado, os discípulos de Jesus também respeitavam o sábado. A gente vê pelas mulheres que descansaram no sábado quando Jesus foi sepultado, mas existem várias ocasiões nos evangelhos onde eles são acusados de quebrar o sábado. Tem uma mensagem toda que a gente fez só sobre esse ponto. O meu ponto hoje não é tanto o sábado, o nosso ponto hoje existe um mandamento, descanse, mas existe uma outra prioridade que dizia para os discípulos: siga Jesus e faça o que ele manda. Você tem aqui um conflito, os irmãos percebem que tem um texto que me diz que eu tenho que descansar, e aí tem o mestre me dizendo siga-me, e ele me manda caminhar por um milharal, e ele me deixa, eu estou com fome, Senhor, pega um milho aí, mas pode, Senhor, pega, ele está com fome, é o que Jesus deixou eles fazerem. Então existe aí na cabeça deles, então vou fazer, o mestre mandou, o mestre disse que pode, eu vou fazer. Então nós temos que entender com muito cuidado essas situações para nós não errarmos, mas aprendermos com aquilo que a Bíblia nos coloca. Por que os discípulos não se prepararam no sábado? Jesus, quando vai responder aos fariseus, ele não fala assim: olha, fariseus, o que eles estão fazendo não é violar o sábado por causa disso, daquilo. Ele não vai por essa linha. Ele pode até admitir que estão de fato violando o sábado. Não vou discutir isso aí não, mas sabe o que acontece? Vocês não entendem a Bíblia, eu vou explicar a Bíblia para vocês. Aí ele vai lá e ele começa a dar alguns exemplos de quando o sábado foi quebrado mesmo na Bíblia, ou o sábado ou outros mandamentos. Por quê? Porque havia uma outra prioridade. Então ele dá alguns exemplos. O primeiro exemplo que ele dá é de Davi e os pães da proposição. Os irmãos devem conhecer a história, né? Versículos 3 e 4 vai mencionar. Os irmãos podem me interromper e perguntar se quiser, tá? Ele, porém, lhes disse. Então os fariseus acusaram: vocês estão quebrando o sábado. Jesus, então, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus? O que era a casa de Deus? A tenda, né? Ele entrou na casa de Deus, tabernáculo, e comeu os pães da proposição, o tabernáculo sagrado ali do judeu. Comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer. Ele não fala assim: era lícito, vocês entenderam errado. Não, ele fala: não era lícito, não pode comer aquele pão, mas ele comeu. E nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Então o primeiro exemplo é esse: Davi comeu pães aos quais não lhe era lícito comer, os quais não era lícito comer, tá? O que era o pão da proposição? Alguém sabe o que era o pão da proposição? A gente vai ler o texto aqui em 1 Samuel, tem Levítico que fala sobre ele. O que era o pão, os pães da proposição?
Vamos lá ver? Vamos ver a história primeiro. Ele está citando aqui uma história que os judeus conheciam, né? E está escrita lá em 1 Samuel 21. 1 Samuel 21, versículos 1 em diante, vai falar exatamente essa história aí que Jesus está mencionando. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aqui Davi estava fugindo de Saul. Saul já era inimigo de Davi, né? Saul era o rei. Davi seria o futuro rei, né? Saul já havia sido rejeitado por Deus, mas ainda estava no trono. E Davi estava aí nessa situação de perseguição. E Davi veio a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Quer dizer, cadê Saul? Cadê o séquito real? Aí, por que só Davi está aqui? Ele achou estranho e por algum motivo ele estava com medo. O que aconteceu, né? E versículo 2: Aimeleque não sabia o que estava acontecendo. E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. Assim, ele mentiu. Ele está fugindo de Saul. Ele tinha um grupo de soldados com ele, jovens ali, e ele estava com fome. Ele queria pão. E ele vem com essa história: o rei me mandou aqui um negócio secreto aqui para contar com vocês, né? Ele mentiu. Por causa desta mentira, Aimeleque vai morrer, vai ser morto por Saul depois, tá? A gente vai ler a história, mas ele vai ser morto, né, por conta disso, porque ele ajudou o Davi, mas ele nem sabia qual que era a verdade que Davi estava fugindo de Saul. Mas vamos deixar o pecado de Davi de lado por enquanto. Esse foi pecado mesmo, mentir, né? Mas ele pediu pão. E esta segunda parte não vai ser pecado. O sacerdote vai dar pão. Ele pediu: tem pão aí pra gente? Versículo 4: e respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. Ele já vai entrar nessa parte daqui a pouco, mas ele tem aqui os pães sagrados. Então a irmã perguntou: o que é pão da proposição? É um pão sagrado que eles não podiam comer, só o sacerdote podia comer. Um pão que ficava ali no tabernáculo, né, que era colocado toda semana, um pão quentinho ali perante Deus, como uma oferta de manjares ao Senhor, e era só para os sacerdotes comerem. Isso é explicado lá em Levítico 24, 5 a 9, né? Era um pão que era trocado aos sábados, eles colocavam lá um pão novo e ficava ali, era só para os sacerdotes comerem, ninguém mais podia comer. É um pão sagrado, uma oferta santa ao Senhor, que os sacerdotes poderiam participar, poderiam comer, mas ninguém mais. E aí Aimeleque, ele deve ter estranhado, né? Tem gente com fome aqui, o que eu faço? Eles estão famintos, mas ele tem um mandamento. O mandamento diz que o pão é para os sacerdotes, pão sagrado. Vou colocar, vamos ler aqui, só para, já que é um mandamento, só para os irmãos não terem dúvida, né? Levítico 24. Vou ler, não precisa abrir lá não, eu vou ler Levítico 24, versículos 5 a 9. Uma ordem, quando Deus falou sobre esses pães para Moisés, ele falou assim: também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada pão será de 2 dízimas de um efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor, e sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja para o pão por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente pelos filhos de Israel por aliança perpétua, e será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. De Arão e dos seus filhos, os sacerdotes. Não é nem qualquer levita não,
só descendente de Arão, os sacerdotes. Então, mandamento, claro, para eles, Davi não pode comer. E Jesus falou que Davi não podia comer, né? Os pais da proporção, os pais não lhe era lícito comer. E o sacerdote, então, agora ele tem um dilema. Gente faminta, mas um mandamento que não pode comer pão. O que ele faz? Ele fala, olha, eu vou dar o pão para vocês, mas pelo menos certifique-se de que os seus jovens não tocaram em mulher. Tá? Por aqui. Bom, aí não vou ler o texto, mas aí está lá em Êxodo, Levítico. Você tem algumas leis a respeito das relações entre marido e mulher, entre duas pessoas, né? Relação íntima, que diz que quando acontecer essa relação, a pessoa precisa se purificar. Ela fica impura durante um dia, tem que se lavar, né? Tem que se purificar. Já falei sobre isso com os irmãos. Existem essas impurezas cerimoniais no Velho Testamento, né? Às vezes uma sujeira física tem um significado de impureza espiritual ou coisa parecida, certos rituais de lavar e de oferecer ofertas. Não é que a pessoa pecou, nem tudo na Bíblia, nem toda oferta na Bíblia por conta de pecado. Esta situação de você tocar uma mulher, relação íntima com essa mulher, ela gerava uma impureza cerimonial. Ela em nada era pecaminosa, mas ela necessitava de uma lavagem, de um banho e de uma oferta, né? E então ele falou, olha, não vou arriscar, porque parece que ele está improvisando uma lei, né? Não está escrita essa situação na Bíblia, o que eu faço, né? Então, bom, pelo menos certifique-se de que não tem ninguém aqui que tenha tocado em mulher. Aí Davi fala, né, que não, de fato eles não tocaram, ficamos aqui em viagem, né? Então, eles comem os pães. E Jesus falou que isso estava certo. Parece errado, né? Porque está violando um mandamento. Mas, neste caso, existia uma prioridade que fazia com que poderia entregar esses pães a eles. Ou seja, alimentar os famintos é mais importante do que manter uma pureza cerimonial. Essa era a conclusão dessa história. Alimentar os famintos era mais importante do que manter uma pureza cerimonial. Quando existe conflito entre situações na Bíblia, como essa, aí você tem que tomar uma decisão, e o sacerdote, segundo Jesus, tomou a decisão correta: alimente os famintos. Então, existem prioridades entre os mandamentos, tá? Nós devemos guardar todos os mandamentos, mas quando uma situação coloca em conflito duas coisas aparentemente antagônicas, contrárias, né? Você tem que saber quais são as prioridades. Isso não é pecado, as prioridades existem. Eu preciso ir para a igreja, porque a Bíblia diz, não deixeis de vos congregar. Se eu estiver indo para a igreja, eu encontrar alguém machucado na rua, o que eu devo fazer? Socorrê-lo, porque também é um mandamento. Então você tem uma prioridade. Socorre, já traz para a igreja. Socorre, às vezes você tem que levar para o hospital, né? Às vezes você vai faltar na igreja. Por quê? Porque você tem que medir qual é a prioridade naquele momento, né? Sim, existe um mandamento para ir para a igreja. Sim, existe um mandamento de socorrer os necessitados. Qual é a prioridade? Você tem que saber naquela hora qual é a prioridade, né? Muitos de nós vamos passar, não, eu que tenho que pregar hoje, né? Então, sinto muito. A outra pessoa vai passar aqui para ajudar. Às vezes a gente faz isso. Isso é falha humana, né? Eu vou orar, Senhor, manda alguém, né? Manda alguém que eu estou atrasado. A gente às vezes age assim. Também não é toda pessoa na sarjeta que você vai parar para ajudar. Às vezes não é o caso. Isso é discernimento de cada momento que Deus vai te dar, né? Eu tive um pastor que falou assim: quando você passar e houve um acidente, o que você faz? Você chega perto para ver o que aconteceu ou você passa de novo? Eu passo de novo. Porque se todo mundo parar também, vai estar em qual lugar? Então, mas aí tem duas situações, né? Se a pessoa está sozinha ali precisando de ajuda é uma coisa, outra coisa você já tem um monte ali em cima e você para só para ficar assistindo, né? Atrapalha o trânsito, atrapalha a ambulância, né? Então, mas aí ele falou que às vezes poderia ser um irmão nosso da igreja que estava ali acidentado.
sabe. E se não fosse irmão, precisa de ajuda também, né? Se fosse você ali, você gostaria que alguém parasse para te ajudar, né? Então, tem tudo isso, né? Com relação à pureza cerimonial, tem muita gente, por exemplo, serviu a ceia, tem o suco, tem o pão. É pão sagrado, e aí a criança quer tomar o suco depois da ceia, né? Não pode, porque aqui é suco sagrado. Acabou a cerimônia, já passou tudo, né? Não tem problema a criança tomar aquele suco, né? Mas ela não tem discernimento do corpo e vai morrer por causa disso. Não é. O elemento não vai contaminar a criança, né? Acabou o culto, encerrou, a pessoa... Não, mas esse é pão sagrado, é vinho sagrado, não pode ser tocado sem discernir o corpo. Não é este o fim, né? Então, esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo que Jesus vai colocar, voltando ali no nosso texto, né, em Mateus 12, versículo 5 agora. Agora, outra citação. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Vocês estão colocando a prioridade máxima no sábado aí. Tem igrejas que fazem isso até hoje. Mas vocês não pararam para pensar que vocês mesmos, quando estão no sábado, vocês oferecem sacrifícios? Porque havia sacrifícios que eram oferecidos todos os dias da semana. Números 28, 9 e 10 mostra sacrifícios que Deus institui aos sábados. Então, para fazer um sacrifício dá bastante trabalho, né? Você tem que matar o cordeiro, você tem que ali derramar o seu sangue no altar, às vezes você vai queimar o cordeiro, se for um holocausto, né? Então, trabalho pesado às vezes, né? Vocês estão trabalhando. Por que vocês trabalham no sábado, se no sábado não pode trabalhar? Lógico que aqui não estamos em conflito, não tem dúvida com relação a isso na lei, porque a lei já deixa bem claro, não pode trabalhar, mas pode oferecer sacrifício. Então é um tipo de trabalho que pode. Serviço ao Senhor de adoração pode ser feito e deve ser feito no sábado. Então o serviço de adoração tem prioridade sobre o descanso no sábado. O serviço de adoração tem prioridade sobre o descanso. Então, nós queremos descansar um dia por semana, é bíblico, isso faz bem para você, para a sua adoração. Domingo nós então descansamos e cultuamos, mas tem um monte de gente trabalhando, né? O pregador está trabalhando, o músico está trabalhando, você saiu de casa, você às vezes andou bastante para chegar ali, mas porque tem um bom motivo para isso, né? Estou fazendo essa comparação palidamente, porque nós não estamos debaixo da lei, né? Já falei, nós não guardamos o sábado como eles, mas mesmo hoje nós temos esse princípio de que queremos separar um dia para o Senhor, mas nós trabalhamos, né? Por quê? Porque existe trabalho envolvido com adoração. Tem o som, às vezes tem uma coisa de alimentação, né? Para ser trabalhada, um monte de coisa, né? Limpeza. Então, trabalho de adoração, os sacerdotes sempre faziam. E isso, tem gente que acha então que você não pode fazer as coisas no domingo. Está entregando folheto no domingo, né? Não pode fazer o evangelismo no domingo, porque é dia de descanso. Estou trabalhando, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, né? O que Jesus falou, né? Trabalho de evangelismo ele fazia de sábado a sábado, né? Ele estava sempre ali. E ele dá um outro exemplo agora, não nesse texto, eu separei um outro texto para inserir aqui como um exemplo também de quebra do sábado, que está em João capítulo 7. João 7, versículo 22 a 24. De novo, eles estavam implicando com Jesus que ele tinha curado alguém no sábado, né? João 7, 22. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão
não que fosse de Moisés, mas dos pais, e no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Vocês estão reclamando que eu fiz uma cura no sábado, legal, mas vocês circuncidam seus filhos no sábado, quando cai no sábado, porque eles tinham que se circuncidar segundo a lei no 8º dia do nascimento da criança. Nasceu, conta aí 7 dias, no 8º você tem que fazer ali, cortar o prepúcio dele, circuncisão. Aí, se cair no sábado, opa, agora eu tenho 2 leis. Uma diz, não trabalhe no sábado, e outra diz, circuncide. Então, tem que fazer a circuncisão. O que eu faço? Tem que tomar uma decisão. Qual é a prioridade? Então, vocês, fariseus, vocês sabem que a prioridade aqui é circuncisão sobre o sábado. É mais importante, porque ele poderia pensar, vou esperar o 8º eu circuncido, no outro dia, né? Qual o problema? Ou eu antecipo né? Vai cair sábado, vou fazer no 7º, né, dia, para não cair no sábado a circuncisão. Não pode, tem que circuncidar no 8º. E eles entenderam que era mais importante guardar o dia certo da circuncisão do que guardar o descanso do sábado com relação a isso. E Jesus falou, ok, então por que vocês estão tão escandalizados assim? Porque eu fiz o bem a um homem no sábado, né? Mostrando o quê? A hipocrisia deles, né? Então, você tem, mas o sábado é um dos 10 mandamentos da circuncisão, não é? Alguém podia usar isso, né? Mas não é isso que eles usaram, porque a lei é um todo, né? Você tem que guardar todos os mandamentos, independente se está nas pedras ali dos 10 mandamentos, se está nos outros preceitos, né? Então, eles tinham que... E houve, não sei quem que decidiu isso, né, que circuncisão era mais importante do que o sábado, mas foi feito assim, Deus não condenou e Jesus também não condenou. Ele só está usando como exemplo da hipocrisia deles, né? Então, nós temos esses casos. Tem um outro, então, voltando lá para Mateus 12, uma outra declaração de Jesus, no versículo 6. Bom, aí lembrando do templo, né? Eu inseri a circuncisão aqui, mas voltando para o caso do templo, né? Então, eu acho que eu vou ler os 5 e 6, devia ter feito isso antes, devia ter lido os 5 e 6 juntos. Vou ler de novo os 5, Mateus 12, 5. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Só para completar a ideia aqui. Bom, então, vocês estão dizendo o seguinte: o templo é maior que o sábado, certo? Por isso que eu trabalho no sábado, porque eu estou trabalhando no templo e o templo exige trabalho. Então, vocês concluíram corretamente, olhando a lei, que existem 2 leis. Uma diz descanse, outra diz sacrifique. E vocês corretamente entenderam que sacrificar é mais importante do que descansar, porque o templo é muito importante. Então, de uma certa maneira, vocês estão concluindo que o templo é mais importante que o sábado. Ok. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: eu sou maior do que o templo. Então, se eu, que sou maior que o templo, digo para o meu discípulo, me siga no dia de sábado, e se tiver fome, colha a espiga, então ele tem que me obedecer, porque eu sou maior que o templo, que é maior que o sábado. Portanto, eu sou maior que o sábado, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, né? Então, vocês veem as prioridades sendo colocadas aqui. O mais importante é seguir o que Jesus mandou, porque Jesus é maior que o templo e maior que o sábado. Eu posso não entender por que ele está falando isso, né? Por que ele está dizendo que eu posso colher no sábado a espiga, mas eu confio nele, porque Jesus é maior. E é isso que ele está dizendo. Sim. Quem trabalha por escala, né? Muitas vezes eu tenho que trabalhar comigo. Sim. Não depende da vontade da gente, né? Tem que obedecer a direção. Pois é. Aí lá onde eu trabalhava tinha um adventista que não tirava serviço na sexta, porque já ia passar para o sábado. Não tirava no sábado, que era pecado. E sacrificava os outros, e os outros reclamavam dele.
Essa é uma situação complicada porque, assim, quando você pode separar só o dia de culto, não quero trabalhar no dia de culto, que é o melhor mesmo, você vai estar no dia de culto, né? E o dia de culto deles é o sábado, né? Mas na nossa cultura, o dia de culto é o domingo. A sociedade brasileira é assim, né? O comércio está aberto no sábado, domingo até alguns lugares está aberto também, né? Eu acho errado, você tem que ter um dia para parar, mas eu morei em alguns outros países e lá chegou domingo, tudo fechado. E a gente não estava acostumado com isso. A gente saiu de casa assim, não tinha nada para comer, vamos sair para comer. Não come, está tudo fechado. Porque é dia de culto. Inglaterra, Austrália, algumas cidades. Não, está tudo fechado, hoje não tem nada. Vai para a igreja. Então, cada país tem uma cultura, né? Em Israel, é adequado você descansar no sábado. No Brasil é uma mistura, né? Você descansa sábado e domingo, mas também trabalha sábado e domingo, né? Quando você pode separar um dia só para o Senhor, é o ideal. Às vezes você não consegue. Aí houve uma reclamação, né? Uma reclamação dos colegas porque ele tinha que descansar. Olha, eu não estaria tão preocupado com essas reclamações, tá? Assim, se é a sua convicção de que você deve fazer alguma coisa para o Senhor e tiver que ouvir reclamação por isso, então ouça a reclamação por isso, né? Eu não teria problema com relação a isso, né? Mas assim, às vezes não vai ser possível, né? Às vezes simplesmente você não vai ter essa oportunidade, né? O trabalho não vai te permitir isso. Bom, voltando aqui, então Jesus é maior que o templo. O livro de Hebreus fala que Jesus é maior que Moisés, que é maior que os anjos, que o sacrifício dele é maior que os sacrifícios do templo, uma série de coisas, né? E aqui ele está falando que ele é maior do que o templo. Isso é chocante para os que estão ouvindo ali, lógico. Isso aí, como assim? Quem ele pensa que é, né? Dizer que é maior que o templo? Mas ele fala sem nenhum pudor, isso aí, que ele é maior do que o templo, né? Tá, então, por que os discípulos não fizeram a preparação na sexta-feira? Voltando àquela questão. Está pegando espiga. Por que não se preparou para o sábado, como todo mundo? Não se preparou porque Jesus disse que eles tinham que estar seguindo ele e evangelizando e curando os enfermos. Na sexta, no sábado, no domingo, toda hora, né? Então não dava para eles pararem, agora não vou seguir Jesus, não vou evangelizar agora porque eu tenho que fazer o dia da preparação, e amanhã também não vou, Senhor, porque amanhã é dia de descanso, né? Jesus falou, não, eu trabalho até agora, e vocês também trabalham até agora, né? Este trabalho era para fazer, serviço ao Senhor era para ser feito, e era a prioridade. Então quando havia algum conflito, então Jesus, ele falou que a Torá seria cumprida, nenhum tio cairia da Torá sem que tudo fosse cumprido, né? Então, ele tinha o maior zelo pela lei, pelos profetas, não se confunda, ele tinha. Só que ele sabe quais são as prioridades. Ele, como Deus, pode dizer exatamente o que você deve fazer agora, que é mais importante do que guardar essa cerimonial aí, né? Então ele queria que eles estivessem seguindo ele e trabalhando na causa do Senhor, porque ele era maior que o sábado, maior que o tempo, maior que tudo, né? E Jesus também, como eu disse, é maior que a igreja hoje, né? Então na igreja está aqui, não pode falar. E durante o período de guerra, como que era feito? Durante o período de guerra em Israel, com relação ao sábado, se eles poderiam batalhar na guerra. Por exemplo, eu estou sendo invadido, imagino que eles iriam se proteger. Tanto que Jericó caiu num dia de sábado, né? Assim, eles rodearam 7 dias Jericó, né? Então um dia desse deve ter sido um sábado. Então não tem como fugir, né? Não dá para pular. Eles rodearam 7 dias seguidos a cidade de Jericó. Então, se Deus disser, vai, você vai, né? Agora, se fosse para eles escolherem, se Deus não falou, imagina, eles não iriam escolher atacar num dia de sábado, né? Se eles fossem atacados, eles vão se defender, né? Mas se eles, eu como leigo, vamos dizer assim, eu não sou judeu, né? Mas eu imagino que eles não programariam um ataque no sábado, a não ser que Deus mandasse mesmo, como mandou no caso de Jericó. Mas também é uma prioridade. Deus entendeu que ali a prioridade era essa guerra. Deus determina as prioridades. Eu ouvi
vem um relato sobre recentemente, né, vamos dizer assim, né, alguns anos atrás, poucos anos atrás, quando Israel ainda estava em guerra, os inimigos eles faziam questão de atacar eles no sábado. No sábado, né? Aproveitando-se da situação. Eles faziam isso. Mesmo assim, eles conseguiam se defender e, segundo o que conta, eu não entrei a fundo nessa questão, eles se defendiam e contra uma armada muito maior. Sim, houve várias ocasiões em que eles venceram. A primeira invasão que eles sofreram, acho que tinha 5 nações contra eles. O Estado tinha acabado de ser formado em 1948, né? E eles venceram. Mas, enfim, você tem essas situações do sábado que às vezes, eu estou usando o sábado como um exemplo, mas como eu falei, Jesus é maior que a igreja, né? Então, nós sabemos que a igreja, ela está aqui para te ajudar no culto coletivo a Deus, né? Para nós nos unirmos, para que você possa praticar suas mutualidades, o amor ao próximo, a adoração coletiva, a prestação de contas, né? Nós temos prestação de contas espirituais a fazer, estou falando de dinheiro, estou falando de prestação de contas espirituais, né? Perante a igreja para fazer. Nós temos serviço na igreja, só que a igreja não está aqui para controlar tudo na sua vida, né? Então, Jesus é maior do que a igreja, aquele exemplo que eu falei. Eu vou no culto, sempre vou no culto, mas se houver uma prova do Enem no domingo, eu posso faltar na prova do Enem? Mas o pastor disse que eu não posso. O pastor, eu entendo que está controlando a sua vida além do que ele compete, né? Então, Jesus é maior do que a igreja também. Então, existe uma consciência sua para com Deus na tomada de decisões. Mas, sim, se você estiver em pecado, claro, você será confrontado pela igreja. Mas a igreja não está aqui para controlar absolutamente tudo que você faz. Como eu conheço, tenho parentes na minha família onde a pessoa não faz nada sem consultar a igreja. Pode ir. Eu posso pegar esse emprego, eu posso ir em tal lugar, eu posso comprar tal coisa. Tudo vai perguntar para o profeta, né? O profeta tem que dizer se você pode ou não pode. Cada passo da sua vida, se o profeta não disser que você pode, então você não pode, né? Então, essas são coisas que não competem. Você tem que ter a maturidade com Deus para decidir as coisas na sua vida, né? Isso é parte da igreja. A igreja está aqui para te ensinar isso também, né? Ensinar você a tomar decisões, né? Com base na Bíblia, né? O pastor Silas até falou bastante sobre isso, né? 1 ou 2 domingos atrás. Outro texto, versículo 7, Mateus 12, 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Ele está citando Oséias 6,6 aqui. Os discípulos são inocentes. Os discípulos estão numa missão de misericórdia com o próximo. Nós estamos evangelizando e curando os enfermos. E vocês estão reclamando que a gente está fazendo isso no sábado. Vocês estão invertendo as prioridades. Vocês não estão percebendo prioridades. Vocês estão muito preocupados com o descanso, com o sacrifício, mas não estão preocupados com a misericórdia. Então, eles são inocentes aqui. O sacrifício e a misericórdia é mais importante do que o sacrifício nesse caso. Alguém pode falar: ele não está dando dízimo, ela não está dando dízimo. Mas às vezes a pessoa está socorrendo o necessitado e você não está. Tu devia fazer uma coisa sem omitir a outra, mas nós somos hipócritas às vezes. A gente vê certas coisas e fala: olha só, você não vê o que ele está fazendo. Às vezes você está dando ali a oferta que você gosta que seja registrada, às vezes é carnal o jeito que você oferta, porque você quer ser visto, e você não pratica misericórdia, não ajuda os necessitados, né? Então, Deus está vendo, né? Eu falei, você deve fazer uma coisa sem omitir a outra. E você tem também coisas do tipo: ele deu o salário de um mês inteiro na igreja.
Sim, ele deu porque ele quer que o nome dele seja levado lá no Monte Horebe, porque vão orar por ele lá e eles exigem que ele dê um salário de um mês inteiro. Isso é a lei da igreja dele, então ele vai lá e ele dá. Mas às vezes o pai dele não tem o dinheiro para comprar um remédio, ele não está ajudando em casa, né? Então, essas coisas nós não vemos, nós vemos o que aparece, né? Então, misericórdia é mais importante do que sacrifício. Sacrifício tem valor, quando é sincero, quando é de acordo com a vontade de Deus. Mas misericórdia é mais importante que sacrifício. Versículo 8. Porque o Filho do Homem até no sábado é Senhor. Já falamos isso, né? Então, ele está se colocando acima do templo, acima do sábado. Se eu falei, tem que obedecer. Você deve ter pensado assim, mas como ele pode ser tão metido, né? Petulante, né? Falar uma coisa dessas? Você não sabia com quem estava tratando, né? Versículo 9. Então, partindo dali, chegou à sinagoga deles. Tudo bem, passou ali, entrou na sinagoga deles, das mesmas pessoas, né? E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Já perceberam o que ia acontecer, né? E queriam expor Jesus a essa questão mais uma vez. E já devia ter aprendido, né? Eles não cansavam de ser humilhados em público, os fariseus, né? Teve uma hora que eles se tocaram e pararam de perguntar, mas eles eram insistentes, eles não aprendiam, eles não percebiam que cada vez que eles fossem confrontar Jesus, eles iam ser humilhados em público. Eles foram mais uma vez. Então os fariseus provocaram aqui, né? E aí a resposta vem nos versículos 11 e 12, e ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Bom, para o pessoal, hoje em dia, eles acham que não vale nada, né? Eles acham que a ovelha vale mais que o homem hoje em dia, né? Então, você pode matar uma criança no ventre da mãe, mas uma ovelha, um bichinho, não. Esse é crime inafiançável, né? Esses são os valores dos homens hoje. Mas a Bíblia diz, e o Senhor Jesus diz: um homem vale muito mais do que uma ovelha, tá? Não se deixe enganar pela aparente piedade dos veganistas, os veganos, né? Que falam: você não pode comer um bichinho, porque toda vez que você vai no açougue ali, é porque alguém fez uma maldade com o ser vivo e matou um animal, uma vida sagrada. Mas Jesus comia carneiro. Jesus comeu na Páscoa. Esse negócio de vegano é muito chato, gente. Porque se alguém aqui que olha, vai para cosmética, ele chega lá e quer que você lê a bula, assim. Mas será que algum bichinho morreu? Nossa, é muito chato. Então, se fosse nessa época aqui, estava frito. Não sei como é que fazem as tintas hoje, mas nessa época muitas tintas vinham de animais, assim. Então, as pessoas têm esses conceitos deturpados. Jesus deixa muito claro aqui que animais não têm valor comparável à vida humana, porque o homem é que foi feito à imagem e semelhança de Deus para governar sobre os animais, e ele está autorizado por Deus a comer os animais, no mínimo desde que o Noé saiu da arca, né? A nova aliança ali de Deus com a humanidade. Toda a carne vos será por alimento, tudo que se move será por alimento a vocês, né? Depois, Deus dá um monte de lista dos animais impuros, mas daí chega no Novo Testamento, Jesus já fala de novo e considera puros todos os alimentos, né? E João fala isso, né? Então, pode comer. Agora, debaixo da sua responsabilidade. Se fizer mal, não fizer mal, você tem que saber se faz mal ou não, né? Aí é sua responsabilidade. Tem muita coisa que faz mal, mas enfim, a pureza espiritual não está no alimento. Isso aí não é o comer ou deixar de comer que vai te santificar. Versículo 14: e os fariseus, tendo saído, desculpa, eu pulei o 13, eu acho. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matar.
matarem. Por que vão matar Jesus? Porque ele quebra o sábado na visão deles, né, na interpretação deles do sábado, e ele expõe a hipocrisia deles. Os hipócritas, quando você expõe a hipocrisia deles, eles ficam com ódio de você. Ele fez isso, olha, a tua ovelha cai no buraco no sábado, você tira ela no buraco. Porque eu não posso curar um homem aqui que está doente? Não tem lógica. Então você está percebendo que não tem sentido isso que vocês fazem? Que vocês são hipócritas, que vocês não cumprem aquilo que vocês mesmos pregam, mas agora vocês querem me acusar por conta disso? Então, quando você expõe a hipocrisia de um hipócrita, ele vai te odiar. E às vezes chega ao ponto de querer te matar, como é o caso aqui, né? Mais fácil é você colocar panos quentes, tentar fazer amizade com todo mundo, não vamos ofender ninguém, né? Não precisa ser tão duro assim também, né? Jesus não precisava dessa, né? Ser tão duro assim com eles, só estão querendo seguir a lei, né? Mas isso é politicamente correto. Isso aí é politicamente incorreto, senhor, né? Todo mundo tem a verdade, cada um tem sua verdade, né? Não é isso que eles falam. Cada um tem sua interpretação, né? Não existe uma interpretação correta. Essa história de que a Bíblia, cada um tem sua interpretação, eu sei, só que existe uma que é correta, e você deve procurar essa uma. Nós não somos perfeitos, a gente está procurando, né? Às vezes a gente erra aqui, erra ali, mas Jesus não errava nunca na interpretação da lei. Então, se você quer entender a Bíblia, observa o jeito que Jesus explicava o Velho Testamento, você vai entender. Então, ele tem a interpretação absoluta, a interpretação correta. Não é toda a interpretação que está certa, porque elas são contraditórias, né? Não pode ser assim. Considerações finais, né? Isso tudo significa que tem alguns mandamentos que eu não preciso guardar, então não vá levar para esse lado, né? Até com relação à lei de Moisés, sim, tem vários mandamentos que caíram na nova aliança, mas aqueles que estão vigorando na nova aliança, claramente endossados no Novo Testamento, você deve cumprir todos eles, né? Vamos só deixar aí o texto de Mateus 23, que eu já citei aqui, né? Mas só para deixar registrado, né? Por escrito, né? Mateus 23, existem prioridades, né? Existem prioridades, sim. Algumas situações você vai escolher se você vai fazer uma coisa ou outra, mas você sempre vai estar procurando guardar todos eles. Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Hipócrita é um falso, né? Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Essa palavra é importante. Existem alguns mandamentos mais importantes que outros. Você deve guardar todos, mas quando um entra em conflito com o outro, existe uma prioridade de um sobre o outro. Tá? Não é errado você dizer que existem alguns mandamentos maiores do que outros. É errado você dizer que não precisa guardar um mandamento. Isso é errado. Isso é heresia. Mas existem mandamentos mais importantes do que outros da lei. Por exemplo, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Continua dando o seu dízimo aí do cominho, da hortelã, etc., que era o que a lei pedia, né? E não esqueça a misericórdia. Então, se você está na dúvida, eu diria sobre uma situação particular da sua vida, onde não tem escrito claro o que você deve fazer, não, faça assim. Use a misericórdia como um guia, eu acho que você vai bem, né? Encerro aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Esse texto aqui pega pesado, fariseus, né? Tem que continuar lendo aqui. Não é à toa que eles não gostavam muito dele. O jeito que Jesus falava com as pessoas, eu não tenho coragem de falar com as pessoas, mas que às vezes elas precisam ouvir, precisam. É que ele era o Senhor, né? Vamos orar? Oi, Maria falou, não, só levantou a cabeça para pentear o cabelo. Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos pelas Escrituras, que elas nos mostram não só os mandamentos, mas também os princípios de vida que devem nortear nossas tomadas de decisão, Senhor. E eu confesso a minha limitação em entender todas as coisas e saber como agir em cada situação da vida, mas contamos com a direção do Teu Espírito Santo para nos guiar.
lembrando sempre da misericórdia e do amor. Amor ao Senhor acima de todas as coisas, mas amor ao próximo muitas vezes nos falta. Nós tenhamos sabedoria de como praticar esse amor, não de maneira ingênua às vezes, não de maneira sem cuidado, sem pensar, mas direcionado pela verdade, direcionado pela palavra, direcionado pelo Teu Espírito, Deus, que saibamos como viver e como agir nesse mundo aqui. E muitas vezes somos confrontados com situações que precisamos tomar essas decisões. Que cada irmão saiba como agir aqui e que nós, acima de tudo, não sejamos hipócritas de apontar rapidamente aquilo que julgamos ser erros dos outros, mas sem percebermos aqueles que são nossos erros e que às vezes nossas prioridades estão invertidas. Que às vezes temos muito rigor com a parte cerimonial, muito rigor com a parte legal, mas temos pouco rigor com a misericórdia e o amor ao próximo. Nós possamos ter o nosso coração quebrantado para ser mais parecido ao Senhor, a quem nós devemos seguir a cada dia, seja sábado ou não, seguindo o Senhor, seja no milharal ou não, de acordo com aquilo que o Senhor apontar, nós possamos perceber a Tua vontade e obedecer. Em nome de Jesus, amém.